Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Cavaleiro das Trevas 3, A Raça Superior. Quadrinho esse que é escrito por Frank Miller junto com Brian Azzarello e desenhado por Andy Kubert. E como vocês podem ver, eu tô começando o vídeo de uma forma diferente porque eu queria mostrar pra vocês as capas que eu tenho dessas edições, né? Eu não tenho o encadernado, mas eu tenho todas as edições separadas. Então, mostrando aqui pra vocês em ordem, né? Todas essas capas. Eu achei bem legal. Na época foi uma iniciativa bem interessante. Cada edição acho que tem 4 capas variantes de vários artistas diferentes. E, cara, eu peguei bem aleatório, assim, eu não escolhi muito. Eu lembro que na época teve alguns que eu peguei pela internet que simplesmente enviavam a que tivesse. Então, principalmente esses 3 primeiros aqui, eu comprei na época na Liga HQ, cara. Não sei se alguém lembra desse site, mas, pô, eles me enviaram essas capas aqui. Aí, a partir daqui, eu comecei a pegar na banca da minha cidade, que daí era o que vinha também. Não vinha muitas capas, acho que teve um ou outro só que eu consegui escolher. Mas, de qualquer forma, deixa aí nos comentários qual você acha que é a capa mais legal, né? Qual vocês gostaram mais. Se tem alguma dessas que você acha que tem uma capa melhor. Eu gosto muito dessa daqui, mas eu acho que a minha favorita fica entre essa e essa daqui do Capullo. E, enfim, moto atrapalhando pra variar, né? Eu acho que a mais feia é essa daqui, que eu acho que é do Frank Miller, né? Frank Miller, alguém tira o lápis da mão desse homem, né? E interessante que eu, né, não coloquei aqui, mas todas as edições vêm com esses mini gibis aqui, que a maioria são desenhados pelo Frank Miller. Então, enfim, chega de enrolação, né? Já mostrei todas as capas pra vocês, mas vamos lá pro enredo desse quadrinho. 3 anos se passaram desde que Bruce Wayne derrotou Lex Luthor e desapareceu do cenário heróico. Gotham viveu em um breve respiro de segurança, mas a paz é interrompida quando um exército de kryptonianos, liderados por Quar, escapa de Kandor, a antiga cidade encolhida, e reivindica a Terra com o seu império. Com o poder de Superman, esses Kandorianos se colocam como seres superiores, obrigando o mundo a responder sob a ameaça de destruição. Carrie Kelly, a ex-Robin e agora Batgirl, junta forças com o Batman envelhecido para despertar o Superman de sua inércia na Fortaleza da Solidão. Enquanto isso, Lara, filha de Superman com a Mulher Maravilha, emerge no centro dessa crise, dividida entre seu legado familiar e a sedução do poder dos Kandorianos. Então, né, pessoal? É muito bom tá finalmente conseguindo terminar de ler essa HQ, basicamente 10 anos depois de que ela foi lançada, quase 10 anos ali, porque ela começou a ser lançada no Brasil, pelo menos, em abril de 2016 e terminou em outubro de 2017, né? Então, assim, considerando que provavelmente isso aqui saiu nos Estados Unidos por volta ali do final de 2015, a gente pode considerar aí 10 aninhos já, né? E assim, eu confesso que na época eu demorei um pouco para ler, assim, porque eu fui deixando acumular. Aí acho que quando eu já tava no quarto volume que eu comecei a ler, e eu lembro que eu me decepcionei um pouco, né? Na época eu tava ali começando, ali eu devo ter começado a ler quadrinhos, sei lá, em 2011, 2012, acompanhar, assim, já tinha lido algumas outras coisas, mas parar, assim, para pegar a revista mensal e tal, eu acho que foi por volta ali de 2012, por aí, né? Junto com os Novos 52. Para quem não sabe, eu comecei a ler quadrinhos nos Novos 52, né? E, enfim, então eu tinha lido Cavaleiro das Trevas 1 há pouco tempo, sabe? E eu tinha achado simplesmente uma das melhores histórias, ainda acho uma das melhores histórias do Batman. Lembro que eu ganhei de Natal na época e eu devorei o quadrinho porque eu achei muito bom. Então é óbvio que quando você vai ler uma obra que se chama Cavaleiro das Trevas 3, você vem com esse background e você espera algo grandioso, algo realmente tão foda quanto o primeiro, mesmo tendo lido Cavaleiro das Trevas 2, que é uma porcaria, né? Convenhamos, até tô pensando em trazer um review pra vocês, tanto do Cavaleiro das Trevas 1 quanto do 2. Eu acho que o 2 ele traz boas ideias, mas no geral ele é horrível, assim, e o desenho é muito ruim. Graças a Deus não deixaram o Frank Miller desenhar isso aqui, né? Deixaram só ele nos quadrinhos aqui menorzinhos, que tem alguns até que eu acho que os próprios arte finalistas ajudam, porque, cara, se você deixar o Frank Miller solto, você não entende o que ele tá desenhando, cara. O bicho realmente. Ele tá velho, né? Convenhamos, então.
Enfim, mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu gostei desse quadrinho, sabe? O que eu não tinha gostado na época, hoje em dia eu vi com outros olhos, assim, isso aqui é um feijão com arroz bem feito de super-heróis, sabe? É divertido de ler. Eu encarei, quer dizer, deve ser encarado isso aqui como um Elseworld, né? É a cronologia do Frank Miller. Então, os personagens são meio deturpados ali, principalmente a Mulher Maravilha, assim, ela é bem mais aquela Mulher Maravilha do Zack Snyder, guerreira e sangue no olho, né? Coisa que a personagem não é, ela é pra ser meio que essa questão da paz ali, mas aqui não, aqui ela é guerreira mesmo. E cara, não tem problema, tipo, eu acho que é uma abordagem legal, só não é a abordagem mais clássica, digamos assim, né? Então por isso eles tiram um pouco esses personagens do status quo, alguns até meio que eles tentam voltar com esse status no final desse quadrinho aqui, sabe? Né, que tô com as 9 edições, como já mostrei pra vocês as capas ali. E enfim, então eu acho isso interessante, sabe? É um exercício bacana, é uma história bem feita, assim, sabe? Primeiro, eu acho interessante que ela não ignora o Cavaleiro das Trevas 2, eu não lembrava disso, mas é citado os eventos lá, desde a questão do Lex Luthor no início, do Batman tá afastado, tem a filha do Superman aqui, né? E que ela apareceu lá no Cavaleiro das Trevas 2. E é uma personagem bem interessante, até que a gente pode ver que o Superman ele se isolou da sociedade, enfim. Então ele continua direto de lá. É bom você ter lido os dois Cavaleiros das Trevas antes de ler isso aqui. Mas assim, cara, não vai esperando algo tão grandioso quanto foi o nosso querido Cavaleiro das Trevas 1, sabe? Mas espere uma boa história de super-herói. Eu acho que a premissa dela é muito legal, sabe? Antes até de falar da premissa, eu tenho que deixar claro pra vocês que assim, pra quem não sabe, o Cavaleiro das Trevas 2 ele foi para um rumo, o final dele foi para um rumo totalmente diferente quando aconteceu o 11 de setembro, né? Que foi uma grande tragédia e que mudou a vida do Frank Miller. Ele estava escrevendo Cavaleiro das Trevas 2, já não tava lá grandes coisas, mas ele pirou total quando aquilo aconteceu, sabe? E ele virou totalmente anti-Oriente Médio, sabe? Tanto que ele fez aquela HQ, o Holy Terror, que, né, cara, chega a ser bizarro, assim, as coisas que ele coloca lá e tal. E você vê um pouco dessa piração do Frank Miller no roteiro de Cavaleiro das Trevas 3. O roteiro aqui do quadrinho, ele é do Mark Miller, do Frank Miller, perdão, e do Brian Azzarello. E eu acho que o Brian Azzarello, o que tem de interessante, provavelmente viu muito mais do Azzarello do que do Frank Miller, porque eu acho que o Frank Miller só trouxe essa parte do Quar, né, que é o kryptoniano que, cara, é claramente uma crítica aos estados do Oriente Médio, né, Estado Islâmico, eu acho, até com as mulheres cobertas, as vestimentas deles são bem essa vibe, sabe? Deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. Mas isso, inclusive, é uma coisa que me incomodou um pouquinho, sabe? Porque é meio demais, assim. Aqui dá pra ver um pouquinho do personagem, né? Das vestimentas dele, meio quase como se fosse um monge. Os traços dele é bem oriental, digamos assim, no sentido de Oriente Médio mesmo, né? Não oriental, Japão e China, enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma cena que tenha as mulheres dele. Mas isso é uma coisa que incomoda um pouco e, enfim, mas ainda acho que dá pra relevar um pouquinho, sabe? E tendo esse contexto de que o Frank Miller é bem extremista nesse sentido, você vê que provavelmente é aí que ele colocou um pouco da questão dele, né? Mas, no geral, eu achei que a premissa é muito legal, assim, você ter esse conflito, né? Que, tipo, você fica, caralho, é simplesmente um exército, até que dá pra ver o exército que é, né? O exército kryptoniano, os caras são vários e vários Supermans que a gente tem aqui, sabe? E como que você tem uma ameaça dessas? E daí, além de tudo, eles têm um negócio que mais uma vez, né, o estereótipo, é a questão que eles se explodem, né, por uma causa em comum e coisas assim. Então é uma ameaça bem grande pro mundo e que em vários momentos você fica tipo, cara, como que eles vão deter isso aqui, sabe? É realmente um senso de urgência assim muito grande. E eu acho bacana, eu acho interessante, né? Aqui dá pra ver melhor opa, tirar o quadrinho do meio aqui. Aqui no canto, ó, dá pra ver as mulheres ali que, claro, é claramente querendo se inspirar no Oriente Médio ali. Mas assim,
essa questão eu acho muito legal. A primeira edição, ela começa muito com essa questão da... Onde tá o Batman? Em que momento estamos, sabe? E eu acho interessante que esse quadrinho ele tenta atualizar um pouco o que é a narrativa do Cavaleiro das Trevas 1, trazendo um pouco mais de conversas de texto, lives, redes sociais, além da TV, né? A TV também tá presente aqui, assim como lá em Cavaleiro das Trevas 1, mas aqui é menos. Tem mais essa questão do uso da tecnologia. Acho interessante também quando os kryptonianos chegam ali para meio que falar com a sociedade, eles estão dando um discurso e ninguém dá bola porque tá todo mundo no celular. Eles vão lá, destroem o satélite e aí as pessoas começam a olhar para cima e ver os kryptonianos e ficam tipo, caramba, e agora, sabe? Então eu acho que ele tem essa pegada mais atualizada que eu particularmente gostei muito, assim, sabe? E e como eu falei, toda essa questão da invasão é muito legal, você fica pensando assim, como que eles vão deter. Tudo bem que isso é meio que rápido, já é não resolvido, mas já tem ali uma, como é que eu posso dizer, um encaminhamento, né? E eu tenho que admitir, assim, que da metade pro final do quadrinho, sei lá, da edição 4 5 ali, ele vira um quadrinho de porradaria, sabe? Só que é uma porradaria muito bem feita, tipo, é muito legal você ver, por exemplo, o Batman usando de volta a armadura dele, né? E daí depois até se juntando junto com o Superman de armadura. Cara, é outro nível de massa veíce, assim, sabe? Mas é muito bem feito, eu não posso negar isso. É aquela coisa, você tem que encarar o quadrinho é, com esse olhar mais de, pô, é pra ser um negócio épico, assim, né? Então aqui até a gente tem a chuva de Kryptonita, que é uma das cenas bem bacanas do quadrinho, e você vê que tá o Superman ali de armadura também pra não ser afetado pela Kryptonita. E, cara, essa porradaria aqui é muito boa, sabe? É... Mas é assim, tipo, é isso, sabe? Você tem muitas críticas interessantes aqui. Esses gibizinhos que vêm pelo meio são um bom complemento para a história. Ele tenta expandir mais esse universo, que já tinha sido expandido lá em Cavaleiro das Trevas 2, mas aqui é ainda mais. Eu acho que é melhor desenvolvido que em Cavaleiro das Trevas 2. Você traz heróis como Hal Jordan, que estava isolado. E eu acho que até tem ali uma brincadeira com o que aconteceu em Coast City, né? Nos quadrinhos originais, né? De ter sido destruído, ele virar o Parallax, e aqui ele não virou o Parallax, mas ele se isolou e criou um universo dele, sabe? E aí meio que ele tá voltando à realidade. Então, isso é legal. Tem o Flash também em volta aqui, né? Que inclusive acaba tendo as pernas dele quebradas, ele fica no computador lá. Então, assim, tem muita coisa bacana. Mulher Maravilha, né? Que foi. Eu até achei estranho que eles traduziram, não sei se isso é da edição gringa ou não, mas que eles não chamam de Temícera, eles chamam de Amazônia, né? O lugar das Amazonas, mas enfim, é um negócio meio asteca, assim, bem louco, sabe? Mas é legal. E, enfim, então, basicamente a gente vai ter esse conflito, né? Tem momentos épicos, assim, como por exemplo o Quark invadindo a ONU e daí simplesmente o Batman aparece lá e, tipo, manda ele se ferrar, sabe? Pô, é uns negócios assim que tenta remeter ao clássico Cavaleiro das Trevas e, sinceramente, eu acho que em muitos momentos ele consegue, sabe? Como esse daqui, né? Esse eu achei bem legal assim mesmo. Então, sinceramente, eu queria ver mais histórias nesse universo. Eu acho que tem bastante pano pra manga, só a gente não pode também querer esperar sempre um Cavaleiro das Trevas, sabe? Gostaria eu que fosse, cara, gostaria muito, mas é uma boa história. Eu lembro que na época o pessoal não gostou muito, eu também tinha me decepcionado um pouco. E eu sei que a comparação é inevitável, né? Quando você tem uma sequência. Mas eu acho que se você encarar como um quadrinho ali de super-herói é divertido. Tô falando as coisas aqui pra não dar tanto spoiler, né? Porque no final do quadrinho acontece algumas coisas até, umas reviravoltas ali bem interessantes. Até dos kryptonianos tentando invadir o lugar das Amazonas, enfim. Acho que tem umas soluções de roteiro meio fracas, assim, que também tem umas questões assim de, por exemplo, como é que eu posso explicar pra vocês? O final eu achei um pouco corrido, sabe? Eles tentam meio que resolver a parte dos kryptonianos assim, sabe? E eu achei meio tosco o jeito que eles fazem. Apesar de no final ter uma porradaria do Superman que finalmente ele não tá se contendo e você olha e fala, caramba, ele sabe lutar, sabe? Que é uma coisa que a gente não vê muito, né? O Superman realmente, tipo, lutando no mano a mano. E aqui ele faz isso e é muito massa, sabe? Mas enfim, eu gostei realmente bastante assim do quadrinho, mais do que eu achei que
ia gostar. Eu acho que pra mim é um quadrinho nota 7,5, assim, sabe? Ele passa de ano, mas também não é nada espetacular. E uma coisa que eu achei legal é que os desenhos são do Andy Kubert e ele desenha muito bem, apesar dele estar tentando emular um pouco a arte do Frank Miller, né? Mas são desenhos bem legais, assim. Se nota que ele emula um pouco o Frank Miller nesses personagens mais quadradões e tal. A única coisa que me incomodou foi o Superman, porque tem momentos em que ele parece mais velho, tem momentos que ele parece muito mais novo, assim, sabe? Mais novo até do que ele tava no Cavaleiro das Trevas 1. E isso pra mim me pegou muito, assim, que eu não entendi direito. Que o Batman tá bem velho, como a gente pode ver até aqui, né? Mas o Superman tá bem mais novo, assim, então isso incomoda em alguns momentos, mas não é nada assim também, uou, sabe? E aí também tem alguns erros, assim, até de coloração, por exemplo, aqui a gente vê o símbolo do Superman amarelo, mas aí de repente ele vai aparecer de volta e ele tá com o símbolo preto, sabe? E daí eu não entendi o que eles querem aqui, sabe? De uma edição para outra muda, por exemplo, ali eu mostrei ele tava amarelo, então, por exemplo, aqui, ó, aqui ele já tá com o símbolo preto, sabe? E, sei lá, e, tipo, isso vai mudando, assim, ao longo das páginas, eu achei meio ruim isso só, sabe? Tem algumas coisas, assim, que eu achei que... Não sei se é erro do desenhista ou do colorista, acredito eu que seja o colorista, né? Que, enfim, esqueceu que era pra ser o símbolo preto e não o símbolo amarelo. Mas, de qualquer forma, cara, se você pretende ler isso algum dia, vai com a mente bem aberta, sabe? E eu acho bem legal, assim, até esses gibizinhos que vem pelo meio, na época foi muito legal colecionar, assim, e comprar na banca. Foi uma experiência bem interessante, sabe? Eu sei que saiu encadernado depois, mas eu tenho essas edições e não quero me desfazer delas, né? Elas são uma edição bem boa, assim, porque o papel, ele é um papel... não é aquele papel jornal, né? Aquele papel mais brilhoso de foto e tal. Eu acho que é o coucher. E aí as capas são capa mole aqui, mas bem resistente. Pensar que eu tenho isso aqui há quase 10 anos e tá aqui, né? E também você pode ver que atrasou bastante, né? Já que foi, pô, de início de 2016 até quase final de 2017. Assim, então essas edições demoraram bastante para estarem sendo lançadas, né? E, enfim, eu acho que é isso, pessoal, sobre Cavaleiro das Trevas 3. Recomendo, nota 7,5 aí, né? Pra quem tava pedindo pra eu dar nota aí pra alguns quadrinhos. Acho que é uma história que vale a pena a leitura, só, pô, não paga muito caro por isso aqui não, sabe? Porque não vai mudar a tua vida. Se for pra investir, se nunca leu Cavaleiro das Trevas, cara, invista em Cavaleiro das Trevas 1, que esse sim realmente é um clássico, vale a pena. Mas se você tiver curiosidade, eu acho que vale a pena dar uma conferida nesse quadrinho aqui, né? Inclusive essa arte que eu acho muito bonita. Mas então é isso, pessoal. Me deixa aí nos comentários se você leu isso aqui na época, se você gosta de Cavaleiro das Trevas 3, se você gosta talvez de Cavaleiro das Trevas 2, quem sabe, né? E se vocês querem também que eu faça vídeo dos outros dois Cavaleiros das Trevas, né? E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É isso, valeu, até a próxima aí. Fui!